Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Farei a leitura do verso 12 até o final do verso 17. Apocalipse capítulo 2, do verso 12 até o verso 17. Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós vamos orar. Eu queria convidar as crianças à frente, os professores também, que Deus tenha misericórdia deles, que possa fazê-los crescer no conhecimento e na graça diante da Tua Palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, estamos diante do Senhor, diante da Palavra do Senhor. A palavra do Senhor é lida, a boca do Senhor fala aos nossos corações. Que nós possamos discernir, Senhor, acerca daquilo que Tu tens a ensinar para nossas vidas. Que esses pequenos possam ser ensinados e exortados na Tua palavra, a viver de modo digno do Evangelho da graça. Que nós possamos compreender as Tuas verdades, não com inteligência humana, sabedoria humana, comprometida com a natureza caída dessa geração, mas que possamos compreender a Tua palavra espiritualmente para a vida, para aplicá-la em nossos corações, de maneira que ela se torne prática em nossas vidas, de modo que possamos praticá-la, vivendo por ela, agindo por ela, que ela molde o nosso pensamento e o nosso coração, que ela transforme o nosso querer, porque só assim nos teria algum proveito. Se estudássemos a Tua palavra apenas pelo conhecimento, sem a transformação que ela opera, não nos serviria de nada. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que a Tua palavra molde o nosso ser, que a Tua palavra molde a nossa vida, que ela conforme a nossa vida a Cristo Jesus, que tenhamos em nós o mesmo sentimento de Cristo, que glorificou a Deus com a sua entrega. Nós entreguemos as nossas vidas diante do Senhor para viver para o Senhor, em cada área, em cada circunstância, em cada tarefa, em cada plano, sonho, relacionamento, que tudo seja entregue ao Senhor, para que o Senhor possa ver então em nós se há algum caminho mau e nos guiar no caminho eterno. Assim, Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, do coração da Tua igreja, sejam agradáveis à Tua presença, ó Deus. Tu és a nossa rocha, em Ti confiamos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no livro do Bunyan, Peregrino, depois de cristão sair da cidade da destruição, ser exortado por seus amigos daquela cidade a voltar, a regressar em seu caminho, depois de cristão cair no pântano do desânimo,
ser salvo por auxílio, então ele continua a sua jornada na direção da cidade celestial como a igreja. E então ele se depara com um homem que começa a orientá-lo, a dizer para ele que esse caminho na direção do Senhor é muito duro, muitos se perderam, e que há um outro caminho que ele pode encontrar na cidade da moralidade, um homem lá chamado legalidade. E lá, ao conhecer este homem, ele pode orientá-lo a como ele se livrar daquele fardo que ele carregava, que é a consciência de seus pecados. Talvez cristão, como muitos de nós, tenha buscado em algum momento em sua vida este caminho mais fácil, de talvez ter princípios, uma vida moral, uma vida ética, que parece não conflitar com as Escrituras, mas não ter um coração transformado, não ter os seus pecados perdoados pela cruz. É essa a proposta daquele homem no caminho de cristão. Aquele homem conhecido como sábio segundo o mundo, é depois apresentado então por evangelista. Porque quando o cristão percorre esse caminho, se desviando na direção da porta estreita que o levaria à cidade celestial, o cristão começa a subir uma colina, e aquela colina faz com que o seu fardo pareça ainda mais pesado, porque é isso que a moralidade faz. Ela nos mostra o quanto nós não somos capazes de cumprir a lei, o quanto nós somos pecadores, e a dimensão correta de pecado talvez nos dê uma dimensão correta do que é a graça do Senhor e o Evangelho da graça. Então o cristão vai subindo aquela colina, o seu fardo vai ficando mais pesado, ele vê aquela colina fumejar, relâmpagos caindo, e parece que vai se transtornar em sua cabeça, e ele para e começa a chorar, até que o evangelista vem com a palavra para ele, e diz: opa, cristão, não foi você que eu conheci lá na cidade da destruição, que eu orientei aí na direção da porta estreita, por que se desviaste? E então ele conta a história do que aconteceu até ali. O evangelista explica para ele quem era aquele homem, o quanto a sabedoria do mundo não iria resolver aquilo que somente a cruz poderia resolver, que era tirar aquele fardo dos ombros de cristão, e lhe dá novamente uma perspectiva de vida eterna na cidade celestial que ele buscava de todo o coração. O cristão arrepende-se, pranteia diante do evangelista, volta ao seu caminho e cede na direção da porta estreita. Meus irmãos, a normatização do pecado, a relativização do pecado em muitas igrejas, em muitos lares cristãos, é um processo que tem sido alimentado pela deturpação, pelo enfraquecimento da própria doutrina do pecado. Sem dimensão de pecado, nós não temos dimensão da graça de Deus. Sem consciência de pecado, nós começamos a nos achar merecedores das promessas de Deus. Sem abrir mão de coisas que deveríamos abrir mão por causa do Senhor. Sem deixar aquilo que deveríamos deixar por causa da palavra do Senhor. Então vivemos uma religiosidade superficial, pragmática. Viemos para a igreja, ouvimos a palavra e vivemos nossa vida. Não, Senhor, olha, nisso aqui tu não toca não. Não, Senhor, não mexe nisso aqui não, porque isso aqui é de estimação. Esse eu não estou disposto a deixar por causa do Senhor. Somos influenciados por teologias modernas, por ideologias progressistas, pela falta de zelo com relação à santidade. Então santidade passa a ser algo tão distante de nós, que nós não buscamos mais. Ah não, isso é tão impossível para mim, que eu vou vivendo a minha vida. Como se Deus não exigisse seres santos, como eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. Isso, embora pareça uma reflexão subjetiva, é um dano objetivo à nossa cosmovisão, ou seja, a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta, que compromete os fundamentos morais de uma vida vivida diante de Deus. Se a nossa cosmovisão, a lente como nós enxergamos a nossa vida, o mundo à nossa volta, as circunstâncias, e nos quais, as questões às quais nós estamos inseridos no meio dessa geração perdida, se a nossa cosmovisão ela é então abalada, comprometida, por causa da negligência ou falta de zelo em relação à nossa santidade, nós perdemos de desfrutar uma vida íntegra, vivida, buscando, moldada, a necessidade de ser digna daquilo para o qual nós fomos chamados em Cristo Jesus.
O pecado é uma falta contra a verdade de Deus, é trocar a verdade pela mentira. A sedução do pecado é justamente negar aquilo que Deus disse. Não foi assim no Éden. O capítulo 3 de Gênesis nos ensina sobre isso. Não foi assim que Deus disse. Olha, não é bem assim, certamente não morrerás. Ele nega a palavra do Senhor e nos promete algo que Ele não é capaz de entregar. E embora nós nos achemos espertos demais, sagazes demais, nós vendemos o nosso coração a essas promessas. Ele é, então, uma afronta à consciência cristã. É uma falha contra o verdadeiro amor para com um Deus santo e verdadeiro. O pecado fere a alma do homem. Ele atenta contra a sua própria consciência. A consequência imediata do pecado é a alienação. Se no primeiro momento nós somos constrangidos, no segundo, no terceiro, no quarto, nós já estamos cauterizados em relação ao pecado, já não sentimos mais o peso, a culpa, a humilhação que deveria nos trazer para o lugar da reconciliação, que deveria trazer a nossa consciência para a necessidade de Cristo Jesus. A consequência imediata, então, é esse distanciamento de Deus. As finalidades as quais Deus nos criou para viver nele, ficam então negligenciadas em uma vida que usa Deus, a religião, a palavra como um compartimento a ser acessado quando eu preciso, e não como um fundamento ao qual toda a minha vida depende. A carta à igreja em Pérgamo é um grito nas Escrituras, é um chamado, é um imperativo às igrejas. Há um sério alerta contra o pensamento contemporâneo, e que não era tão contemporâneo, porque estamos falando de uma época muito antiga, mas que corresponde ao que vivemos hoje. Nós, como escreve John Stott, ele fala a ponto da discórdia na igreja, que não era algo do bem contra o mal, e sim entre a verdade e a mentira. Não era algo que a igreja estava deixando o nome de Cristo, estava abraçando agora de uma maneira negligente, mais frívola, o pecado, de modo notório, de modo às vistas das pessoas, não. A igreja lutava pelo nome de Cristo, mas deixava que algumas coisas acontecessem no meio dela. Era a verdade contra a mentira. Havia então abraçado um seletivo liberalismo, aceitado certas coisas. A igreja estava tolerante com relação ao pecado. Uma igreja capaz de enfrentar o martírio, como diz as Escrituras, podia idolatrar a paz da congregação a ponto de fazer vista grossa para com o pecado. Era disposta a dizer: eu sou cristã, diante da perseguição, diante da morte, da perda de seus bens. Mas quando acontecia algo no meio da igreja, algo pecaminoso no meio da igreja, ela fazia vistas grossas, ela passava pano, como a gente costuma dizer nos nossos dias, tal qual lideranças que cobertam o pecado, para não perder membros ilustres. Não, fulaninho, a gente não pode mexer com o pecado dele não, porque senão ele vai se desagradar da igreja e vai embora. Que mentira de Satanás a perverter o coração da igreja. Semelhante à carta à igreja de Pérgamo, quando olhamos a igreja em Laodiceia, outra carta dirigida também no contexto ali em Apocalipse, nós vemos uma igreja que não tem nada de bom, não há nada a ser pesado, não há nada a ser comparado, uma igreja abastada, rica, pomposa naquele contexto, a qual Cristo diz: olha, eu estou a ponto de vomitar-te da boca, vocês se acham ricos, vocês são pobres, cegos e nus, porque vivem uma religiosidade superficial e acham que não precisam da graça de Deus. Brennan Manning, falando no seu livro O Evangelho Maltrapilho, ele diz que as prostitutas, os adúlteros, os assassinos têm maior consciência do que a graça de Deus quando são alcançados por ela, do que gente que viveu na igreja. Parece que Deus não precisou fazer muito esforço para me salvar, eu já era bonzinho. E aí caímos no erro de cristão, buscando fundamentar a nossa salvação, aliviar o nosso fardo do pecado na moralidade, buscando o Senhor legalidade para nos justificar. Deus fez muito para comprar a sua igreja. Ele sacrificou o próprio Filho
para comprar a sua igreja. Se foi necessário que o próprio Deus encarnasse, se foi necessário que o próprio Deus sacrificasse aquele corpo para que nós pudéssemos ser encontrados como seus filhos, é porque o nosso pecado é algo grave, grande demais, para ser negligenciado, para ser tratado como uma coisa menor. Pobres, cegos e nus eram chamados os crentes em Laodiceia. A igreja de Pérgamo, assim como muitos grupos cristãos, estava dividida entre a verdade e o engano, misturando-se com o mundo, embora se dissesse fiel a Jesus Cristo. Estava se misturando com o mundo, havia gente comprometida, a ponto de entregar a própria vida, mas tinha também muita gente que caía diante da sedução do pecado. Isso não era tratado no meio da igreja. Estavam vivendo o cristianismo frouxo, baseado numa graça barata. Então a carta a Pérgamo traz um alerta às igrejas e às famílias que vivem tentando conciliar a verdade com o engano, que vivem tentando fazer, que não enxergam aquilo de mal que está acontecendo dentro do meu próprio lar, dentro da minha própria família, dentro do meu grupo, do meu PG, da minha igreja, e não exortando, não está cumprindo o seu papel como igreja, como membro, como parte um do outro. Para muitas igrejas modernas, o que a palavra de Deus tem contra ela é que estão se misturando com o mundo e perdendo o senso de verdade. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo, que separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. A palavra de Deus é, portanto, a espada capaz de cortar pecados e cortar pecadores. Verso 12 do texto de Apocalipse, capítulo 2. Peço que possa acompanhar comigo o texto. Verso 12 vai dizer: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a palavra, ou que tem a espada afiada de 2 gumes. Se acompanharmos o verso 16, no alerta, na disciplina, ele vai dizer: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada está diante daquele que tem o poder e a autoridade, a legitimidade para julgar o pecado e o pecador. Pérgamo era então um importante centro político e cultural no seu contexto, mas era também um grande centro religioso pagão. Ramsey vai falar sobre Pérgamo dizendo que, além de todas as cidades da Ásia, Menor, ela dá ao viajante a impressão de ser a sede de uma autoridade. Haviam templos suntuosos em Pérgamo. A aristocracia era facilmente percebida no ar daquelas pessoas. Além de todas as cidades da Ásia Menor, ela dá ao viajante a impressão de ser a autoridade. Como é apropriado, então, que lá fosse, segundo se diz em Apocalipse, o trono de Satanás. Como é apropriado, então, que lá tivesse este nome. Quando Deus não é o centro de nossas vidas, quando nós colocamos a centralidade da nossa segurança, do nosso sucesso, da nossa pompa, naquilo que não vem do Senhor, que não corresponde à palavra. Isso faz com que nós vivamos não para Deus, mas segundo o curso desse mundo. Isso faz com que nós vivamos não contra a cultura perversa dessa geração, mas como peixes mortos que nadam na direção do rio, que são levados pelo rio, pela correnteza. A igreja de Pérgamo encontra diante de Cristo elogios quanto à firmeza de sua fé. Diante da perseguição, ou nega, ou morre, ou abandona o evangelho, ou perde o emprego, ou nega os seus princípios, ou não vai ser ninguém na sociedade. O que acontece se essas questões forem então feitas a nós, neste mundo, em nossas vidas? Permaneceríamos firmes diante da perseguição? Permanecemos firmes diante das pessoas lá fora quando questionam a nossa fé, a nossa vida, a nossa prática? Nos elevamos diante de uma sociedade perversa como um farol
como sal e luz nesse mundo, ou nós cedemos às implicações desta geração perdida. Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos dos amigos de Daniel, nos trazem uma reflexão importante sobre como a autoridade de Deus é algo muito superior àquilo que pode ser posto diante de nós em relação à preservação da nossa reputação, do nosso status, da nossa posição. Sadraque, Mesaque e Abednego foram convidados a participar de uma cerimônia, onde seria então levantada uma estátua por Nabucodonosor, talvez ao deus Nebo, adorado por aquele povo, naquela sociedade. E então eles são alertados de que eles deveriam, quando tocassem então todos aqueles instrumentos, toda aquela orquestra, deveriam se prostrar diante da estátua. Eles eram autoridades no meio do povo, posto por Nabucodonosor. Imagine o coração daqueles jovens, dia após dia, enquanto chegava aquele momento. E aí, o que nós vamos fazer? A nossa reputação, a nossa posição, a nossa autoridade, o nosso papel aqui. Olha só, nós viemos aqui como escravos, olha quem nós somos agora. O que nós vamos fazer quando tocar então aquela orquestra? Nós vamos nos prostrar ou não? Ou vamos resistir? Sadraque, Mesaque e Abednego, no momento em que tocam todos os instrumentos e que todos aqueles convidados se prostram diante da estátua, eles permanecem de pé. E então, quando Nabucodonosor se enfurece e os ameaça diante da fornalha de fogo ardente, como as escrituras então relatam, eles dizem: olha, Nabucodonosor, se Deus quiser nos livrar, nos livrará. Mas mesmo que não nos livre, não nos prostraremos diante da estátua. Ah, se fosse nós, é só uma baixadinha, vai preservar a nossa posição, não vai dizer nada, no meu coração eu nem baixei. A gente inventa um monte de desculpas para viver segundo o curso desse mundo e preservar a nossa posição e preservar a nossa história, o nosso legado em meio a uma geração perdida e pervertida. Pérgamo, para os crentes daquela igreja em Pérgamo, essa resposta estava pronta: nós não abaixaremos, nós não cederemos, nós somos de Cristo. Nós temos uma declaração importante aqui. Cristo era o fundamento de suas vidas, Ele era o fundamento de seus bens, Ele era o fundamento de suas propriedades, Ele nunca poderia ser colocado abaixo dessas coisas. Verso 13, escreve João aqui dizendo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Percebam que Cristo conhece a realidade da igreja, Ele sabe onde nós estamos inseridos, Ele sabe o contexto que nós vivemos, Ele conhece porque Ele anda no meio da igreja, Ele conhece porque Ele se importa conosco, Ele conhece porque reina soberanamente sobre nossas vidas. E então Ele faz uma referência a Antipas, conta a história que Antipas foi posto dentro de um instrumento, num boi de bronze, e queimado vivo lá dentro, e que eram tocados os instrumentos para que não se ouvisse os gritos de dor lá dentro. Ele é chamado aqui de fiel testemunha. Tal qual Antipas morreu, acontecia quando crianças eram sacrificadas a Moloque, tempos atrás, orientados por Jezabel, Acabe, tantos reis pagãos que surgiram ali no meio do povo de Deus. Acerca da cidade de Pérgamo, um antigo escritor disse que entregou-se à idolatria mais do que toda a Ásia. Entregou a cidade, entregava o seu coração à idolatria. Essa era uma característica daquela cidade, a idolatria. As pessoas andavam no meio de Pérgamo e poderiam ver templos levantados ao longo de toda a trajetória, todo o trajeto. A cidade vivia em meio à idolatria. Talvez nos dias de hoje não fossem templos levantados em todos os lugares, mas talvez prédios robustos, os quais nós nos entregamos à idolatria, quando consideramos pecar para preservar o nosso emprego, quando consideramos fazer aquilo que não agrada ao Senhor para alcançar status e posição. Talvez não fossem templos a Zeus, mas fossem estádios de futebol, quando negligenciamos o dia santo do Senhor para nos prostrar diante dos nossos ídolos desse mundo.
times de futebol, jogos e o que quer que seja. Pérgamo era uma cidade entregue à idolatria. A elevada montanha que ficava por trás dela era adornada por numerosos templos, conta a história, entre os quais se encontravam o grande templo a Zeus, que era chamado o Soter Deus, o Deus Salvador. Estava lá o templo a Zeus, o Deus Salvador. Pérgamo foi a primeira cidade na Ásia a erguer um templo em honra a Augusto, imperador romano. Se adorava a Zeus, se adorava ao imperador como um deus, e ficou famosa por suas escolas de medicina. Asclépio ou Estalópio, deus da saúde, simbolizado por uma serpente, usado até hoje como símbolo da medicina, aquela serpente em torno do bastão ali. Um deus, Asclépio, adorado ali em Pérgamo. Quantos outros deuses podem ser levantados? Você precisa de cura? Tem um Deus aqui. Você precisa de um Salvador? Tem um Deus aqui. Você precisa de um governante? Olha, tem um Deus aqui também para isso. Há deuses para todos os gostos, para serem alimentados e nutridos em nossos corações. Nós podemos adorá-los como deuses, ou adorar o único Deus verdadeiro. O trono de Satanás não está associado de maneira muito simplista a um monumento. O trono de Satanás simboliza um sistema arraigado no pecado, uma sociedade pervertida em seu coração, que adora os ídolos desse mundo, e porque não conhecem o Deus vivo e verdadeiro, e que muitas vezes nos convencem a viver a nossa religiosidade dominical, mas viver prostrados aos deuses desse tempo, segunda, terça, quarta, quinta, todos os outros dias de semana. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, diz o verso 14, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Meus irmãos, a advertência é séria, a advertência é dura. A proposta do mundo moderno é: vamos dar as mãos, vamos nos unir. Alguns na igreja foram seduzidos por Satanás, mas continuavam no meio da igreja. Eles não eram exortados, eles não eram disciplinados, eles não eram incomodados pela igreja. Assediavam ainda os corações dos homens com o secularismo, com as práticas pragmáticas dessa geração, pela mensagem coach que molda a palavra do Senhor para agradar aos corações dos homens, e não eram incomodados. Diz a palavra de Deus, eles sustentavam a doutrina de Balaão. Nós lembramos muito de Balaão pela mula, né? Falou com Balaão. Mas o contexto em que a mula fala com Balaão, ele é muito sério para a igreja. No texto de Números, nós temos a história de Balaão, que pervertendo o seu coração, é comprado por Balaque, a profetizar contra o povo de Deus, a falar contra o povo de Deus, a pôr Deus contra o seu próprio povo, e quando ele vai fazer isso, ele não consegue, em vez de falar maldição, ele só fala bênção. E aí ele desiste, diz: Balaque, não tem jeito, eu não consigo. Eu tento lá falar maldição, mas Deus só põe bênção na minha boca. E Balaque faz: e agora? Mas Balaão faz: olha, eu tenho uma ideia para você. Eu tenho uma ideia para você, Balaque. Deus, todavia, não abençoará o povo. Deus, todavia, se levantará contra o povo, se o povo pecar contra ele. Então ele ensinava a Balaque: olha, você não precisa derrotar esse povo com um exército. Não precisa levantar um exército e ir contra o povo de Israel. Não, olha, não precisa disso. Não precisa de um exército numeroso, poderoso, carros e armas. Você precisa de alguns moços e algumas moças, e coloca no meio deles. Eles vão se unir. Eles vão se dar em casamento. Eles vão se pôr em julgo desigual. Eles vão adorar os ídolos uns dos outros, porque eles vão se unir em casamento com um povo ímpio, com uma geração ímpia. O seu coração será pervertido e Deus se levantará contra eles, porque Deus é santo. E é isso que Balaque faz. E é assim que é tragado o coração do povo do Senhor. Começam a se unir com o mundo, começam a dar as mãos ao mundo, a se misturar com o mundo. E Deus se levanta contra eles. Quando a igreja abre espaço para o pecado,
quando abre sua porta moral, ela se torna fraca. Deus se levanta contra ela para discipliná-la. Deus se levanta contra essa geração que ofende a sua santidade, que diz da boca para fora, sou do Senhor, mas o seu coração alimenta práticas perversas diante do Senhor. Uma santidade comprometida com essa geração perdida, vendida pelo status desse mundo. Como uma igreja pode lutar o combate do Evangelho a ponto de comprometer a sua segurança, a ponto de comprometer os seus bens por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo, e ao mesmo tempo permitir o pecado, permitir a heresia, o engano dentro de suas paredes. Ainda assim, aquela igreja estava associada e comprometida publicamente com o nome de Cristo. Verso 15 vai dizer, outro sim, também tu tens, da mesma forma os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha só, não era só as práticas de Balaão, não eram só os ensinamentos de Balaão, mas a doutrina dos nicolaítas. Se lembrarmos da carta à igreja em Éfeso, nós vamos ter um elogio de Cristo à igreja. Olha, tu não toleras os nicolaítas, eu também os odeio. Aqui não. A igreja de Pérgamo tinha uma declaração de fé muito concreta, muito pública, mas dentro de suas paredes não ia tão bem. Dentro de suas paredes a vida parecia que não tinha mudado, não tinha sido transformada. Nós não temos uma clareza acerca do que eram exatamente as doutrinas dos nicolaítas, mas de algum modo, pela tradição e pela citação em outros contextos, entende-se que ele era um encorajamento da igreja a uma frouxidão pagã, a abraçar, a sincretizar costumes pagãos dentro do seio da igreja, como a prostituição litúrgica, por exemplo. A igreja estava tolerando que as práticas nicolaítas fossem ensinadas dentro da igreja, de doutrinas, que as práticas dos ensinamentos de Balaão, a Balaque, lá atrás, no texto de Números, fossem praticadas e vividas e ensinadas no meio da igreja. Corações eram seduzidos a se unirem a uma geração perversa e pervertida. Enquanto a igreja vivia a sua luta da porta para fora, estava perdendo as batalhas dentro de casa. É como alguém que está sempre pronto a abraçar todas as atividades da igreja, está sempre pronto a servir, está sempre pronto a participar de ministério, de programação, mas nunca está pronto para abrir a Bíblia em casa, nunca está pronto para exortar dentro de sua casa, seus filhos, sua esposa, seu esposo, porque é sempre da porta para fora, quando as coisas estão ruindo dentro das portas e das paredes. Cristo odeia a doutrina dos nicolaítas. Salmo 5, versos 4 a 6, vai dizer, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces, ou seja, odeias, detestas a todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentiras, o Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Meus irmãos, o Deus que odeia o pecado direciona o seu ódio àqueles que praticam o pecado. Essa é uma verdade bíblica. Por causa do pecado, ele também odeia o pecador, a ponto de lançá-lo no inferno por causa dos seus pecados. Mas nunca odiou aqueles por que Cristo morreu, porque amou a sua igreja antes da fundação do mundo, e a fez gloriosa e perfeita, de todos os atributos de Deus, ou características de Deus. Talvez o ódio de Deus seja o que nós mais evitamos. Nós não queremos falar da ira de Deus. Nós teremos um Deus amoroso, brincalhão, sorridente, que não toca, que não mexe em nossas áreas nervosas, sensíveis. Um Deus que, pedindo desculpa, está tudo certo. Com quase que fosse uma falha falar que Deus é santo, é justo, que Ele se ira contra o pecado. Uma mancha, isso seria uma mancha em seu caráter, quando na verdade é uma característica de um Deus zeloso, de um Deus que não abre mão, que exige de nós o mesmo que exigiu de Adão e Eva no Éden, um padrão de obediência santa e perfeita, e nos ama a ponto de conhecer que não somos capazes de alcançá-lo por nós mesmos, e por isso Ele nos envia Cristo para nos justificar.
Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Escreve Paulo aos Romanos. Continuaremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Essa era a doutrina dos nicolaítas. Aí Paulo responde, não. Como, pois, viveremos no pecado, nós que para ele já morremos? Se vivemos ainda no pecado, é porque talvez a nossa conversão tenha sido só da porta para fora. E não tenha sido uma transformação genuína em nossos corações. Se declaramos que somos cristãos, professamos a nossa fé, mas abraçamos a imoralidade no meio dessa geração, nos unimos em matrimônio, com corações perdidos e trazemos as trevas para dentro de casa, talvez nosso coração não tenha sido plenamente transformado, como deveria. Ou a nossa consciência cristã não atingiu a maturidade que deveria. E nos perdemos como cristãos, talvez buscando alguma moralidade, talvez buscando alguma legalidade em meio a esse mundo perdido, como se isso fosse a salvação para nós. Devemos entender que o pecado ele é ofensivo à santidade de Deus. Aprendemos com os puritanos a levar a sério a graça de Deus, porque isso está ligado a uma consciência séria de pecado. Não podemos sacrificar a nossa santidade para ser amigos do mundo, aliados do mundo, para alcançar, entre aspas, o mundo. Porque ao sacrificar a nossa santidade, nós estaremos nos igualando ao mundo. Não é este o bem-aventurado do Salmo 1? O bem-aventurado é o que não anda segundo o conselho dos ímpios, é o que não se detém no caminho dos pecadores, é o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o que ama o Senhor, é o que medita na sua palavra dia e noite. É a Ele que tudo que faz prospera. Não aqueles que negligenciam a sua fé, o seu zelo ao Senhor. A pergunta 152 do Catecismo Maior de Westminster, ela então nos questiona o que cada pecado merece da parte de Deus. E então a resposta é: todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, a bondade, a santidade de Deus, e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado, senão pelo sangue de Cristo Jesus. Moralidade não vai resolver. Ah, mas fulaninho é quase crente. Não vai resolver. Legalidade não vai resolver. Ah, nunca bebi, nunca matei, nunca... Não resolve. Só Cristo resolve. Só Cristo transforma. Só Cristo é capaz de nos livrar da ira vindoura. O ódio é um sentimento de extrema inimizade. Alguém que ama a pureza, a vida, alguém que ama a justiça, tem profunda inimizade, tem aversão com a prostituição, tem aversão com o aborto, tem aversão com a injustiça. Sim, Deus é amor, e por isso Ele odeia aquilo que é oposição ao que Ele ama. O Senhor odeia tanto o pecado, que faz recair o seu ódio sobre o seu Filho, para satisfazer, para aplacar a sua justiça. E esta também é a maior manifestação da ira e do amor de Deus, caminhando juntos. Seu ódio recai sobre Cristo porque Ele decidiu soberanamente amar alguns pecadores e os fez alvo da sua misericórdia. Nós somos alvos da misericórdia de Deus. Precisamos viver de modo digno do Evangelho. Verso 17. Depois de sermos abertos como um livro, onde Deus lê então os pecados da igreja, Ele traz uma exortação e uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Deus está dizendo: olha só, vocês pecaram, vocês estão andando em pecado, mas eu dou para vocês, olha só, arrependam-se, voltem dos seus maus caminhos, arrependam-se, então eu lhes darei a pedrinha da justificação. Vocês serão agora justificados. A minha justiça recai sobre Cristo. E vocês estão justificados. O pecado é um inimigo sutil, perspicaz. Ele está familiarizado com os nossos desejos, ele está familiarizado com os nossos interesses. Seremos tentados naquilo que é a nossa maior fraqueza.
em nossos relacionamentos, em nossos trabalhos, em nossos estudos. Nós seremos tentados a buscar outros deuses em nossos corações e alimentá-los. Isso nos levará a uma vida distante do Senhor. Por isso, nosso coração deve ser vigiado. Por isso, devemos cuidar do nosso coração, pois ele pode ser levado ao engano, e o erro transforma a verdade de Deus em mentira, fazendo com que a promessa de prazer do pecado seja atraente aos nossos olhos e nos leve à desgraça. Nos leve à colina na qual, subindo esta colina, vivendo uma vida exterior e não interior, vivendo uma transformação da boca para fora, e não a genuína transformação de coração, de interesse, de querer, faça com que nossos pecados sejam ainda mais pesados em nossos ombros, e a legalidade, a moralidade, não sendo capazes de nos justificar, se tornará um peso tão grande, que nos voltaremos contra a igreja, que nos voltaremos contra o Senhor da igreja, que apostataremos. A estes, então, cabe a justiça de Deus. Entretanto, o crente não deve subestimar o pecado. Nós não podemos achar que ele é uma coisa fácil de lidar. Não podemos arriscar viver próximo à oportunidade de sermos ofertados ao pecado. Se eu não quero cair em adultério, eu não alimento os meus olhos com aquilo que me leva a isso. Se eu não quero comer da árvore do conhecimento do fruto do bem, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não vou andar perto da árvore, eu vou andar longe dela, longe daquilo que me tenta, que me seduz, longe das minhas fraquezas, porque eu não sou forte em mim mesmo diante do pecado. Mas eu preciso alimentar o meu espírito diante da palavra do Senhor, para que o Senhor seja a minha força, para que o Senhor seja a minha justificação, e não a minha moralidade, os meus princípios, os meus valores. John Owen, ele nos exorta ao exercício da fé, dizendo: exercita a fé em Cristo, para que até a mortificação dos seus pecados. E ele faz uma comparação que ou a minha oração aplacará o meu desejo de pecar, ou o meu desejo de pecar me tirará a vida de oração. Precisamos orar pela igreja. Não podemos negligenciar a disciplina. Não podemos negligenciar o pecado dentro da igreja. Precisamos orar pela igreja. Precisamos orar por nossa família. Não podemos passar a mão na cabeça do erro. Isso fez Eli com seus filhos. Ele foi tirado do sacerdócio. Ah, Eli, por que amaste a teus filhos mais do que a mim? Nós amemos a Deus mais do que todas as coisas. Que não idolatremos a paz, mas sejamos sensatos e amorosos em exortar, em reconciliar, em unir com Deus, como aqueles que abraçaram o ministério da reconciliação, porque essa é a promessa e o chamado para todo crente. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar em nossos corações a sua palavra.